Obrigado. Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Os confrades do Instituto São Tomás, as pessoas, né? Estão aqui todas atenderam o convite. Hoje o assunto que é trazido aqui a apresentação, ele é justamente sobre um confrade aqui do Instituto, que, a meu ver, fez um trabalho muito importante na sociedade juiz-forana, que é o Padre Leopoldo, que, como todos sabem, que a maioria das pessoas aqui o conheceram, era um botânico, né? E uma pessoa muito ativa na nossa comunidade. Então, a ideia que eu coloquei como o padre cientista, ela é provocativa, porque, como assim um padre cientista? Porque as pessoas têm uma visão totalmente tacanha a respeito da igreja como cerceadora da ciência ou do progresso. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, olha, eu tenho que fazer um trabalho diferente, que se for para poder manter essa mesma visão, que conforme eu mesmo elucidei no trabalho, que é uma visão dogmatizada pelo marxismo, de que a igreja é inimiga do ser humano, inimiga da história, inimiga da ciência, inimiga de tudo, né? Realmente tem que ter um poder muito grande para poder estar viva, né? Como está viva até hoje, sendo inimiga, né, da humanidade. E a humanidade, com todas as potencialidades que ela tem, como armas atômicas, armas químicas, armas ideológicas, que são piores que as armas que eu citei antes, como que a igreja sobrevive? Aí eu resolvi falar assim, eu vou fazer um pequeno manual para as pessoas terem alguma coisa em mãos, assim, em pequenos parágrafos, para poder refutar esses argumentos que são muito rasos. É onde vem o primeiro capítulo, onde os senhores vão ver aqui, daqui a pouco. Eu chamo de O Esteio. Então, partindo, aí eu pergunto, todas as pessoas falam assim, de onde você tirou essa ideia? Por que você escreveu sobre isso? As pessoas, você era parente do Padre Leopoldo? Até onde eu sei, não, né? Mas aí eu falei assim, não, a ideia de onde eu parti foi de uma demanda que teve aqui no Instituto, da necessidade de se construir, aí entrou aqui o Elcio, boa noite, entrou aqui o Elcio e falou assim, não, nós precisamos fazer uma galeria dos presidentes, porque a história do Instituto, ela não foi ainda, não existe um livro sobre a história do Instituto, e nós precisamos contar essa história, e nada melhor que contar essa história através da cronologia do Instituto, da cronologia, desde que o Instituto foi fundado, quem foram os que presidiram a instituição. Então ele pegou e fez lá um esboço da ideia dele, que é um desenho que ele mesmo fez de próprio punho, a escala 1:50. E eu falei assim, olha, para isso é necessário fazer uma pesquisa histórica. Pesquisa se faz com documento, não existe pesquisa feita com ideias. Pesquisa só existe com documentos, não se faz história sem documentos. Aí eu parti então aí eu falei assim, aí dentro da discussão que nós tivemos aqui, eu falei assim, olha, toda instituição de respeito, tradicionais ou minimamente respeitáveis, como as organizações militares e tradicionais como a Universidade de Coimbra, que existe desde 1290, tem uma galeria de ex-reitores, como a universidade, e ex-chefes de fábrica, como aqui numa organização militar, ou ex-comandantes de organização militar, sempre tem uma galeria lá dos ex, mostrando a cronologia, quem foi e qual período, né, que foi lá o chefe, ou o presidente, ou o superintendente, ou qualquer título que queira ser dado. Pode ser até rei, né? Então, eu falei, isso é uma coisa importante realmente. Abracei a ideia e parti para a pesquisa, no caso do São Tomás. Aí veio realmente a parte que é
para muitos é dolorosa e para mim é a parte mais interessante, que é esmiuçar esses documentos e ler tudo e traduzir, né? Porque é um exercício de paleografia. Aqui, por exemplo, temos a ata número 1 do Instituto Santo Tomás de Aquino, de 18 de dezembro de 1961, a ata de fundação. E temos ali, ó, presidente Joaquim Ribeiro de Oliveira. Aí eu falei, sério, então tá fácil. Todo mundo sabe que o Joaquim Ribeiro de Oliveira é o fundador do Instituto. Então, até 1977, quando ele morreu, fica fácil. Já tem o primeiro, né? Pensei comigo. Mas eu poderia ter me dado satisfeito. Aí eu peguei, li mais um pouquinho, mais umas 200 páginas, e percebi que teve uma eleição. Porque o Dr. Joaquim, ele é presidente fundador, mas ele não é... Ele é presidente porque não tinha presidente. Ele é fundador, é diferente. Presidente porque não tinha presidente. Mas ele é fundador do Instituto. Está aqui. Essa é uma gravura dele lá no Centro Industrial. Uma gravura. Aí você fala, Romulo, como é que ele está com uma faixa verde e amarela? Porque a Ordem de Luxemburgo é a cor da comenda. Eu até investiguei depois e realmente é essa cor. Deveria ser branco, preto e vermelho, como as cores da Alemanha, mas não é. É essa cor da Ordem. Então o artista não fez errado, porque tem essa lenda de que o artista pintou errado, e não é. Aí foi eleito, então, o Dr. Luiz Paleta Filho como o primeiro presidente do Instituto em 1962, e ele presidiu o Instituto até 1963, 64 aproximadamente, né? Porque trocava-se de presidente logo. Em todo 18 de dezembro tinha a festa que comemorava o aniversário do Instituto e a eleição. Então, quando chegava dia 7 de março, dia de Santo Tomás de Aquino, que não é 28 de janeiro, o Instituto está fechado dia 18 de dezembro e está fechado dia 28 de janeiro, está de férias. Não comemora nem seu aniversário e nem comemora o dia de Santo Tomás de Aquino. Nenhum dos dois. O Instituto encerra suas atividades no final de novembro, não comemora a sua data de fundação e também não comemora o dia de Santo Tomás de Aquino no dia correto. Por que o dia correto que eu digo? Porque o dia 28 de janeiro é o dia que os ossos dele foram levados para outro lugar. O dia 7 de março é o dia da morte dele. E até onde eu sei, o dia que se comemora o dia de um santo é o dia de sua morte. É o dia que ele começa a vida extraterrena. Então, era feito dessa maneira. Depois, logo em seguida, assume o doutor Justino Moraes Sarmento. E em seguida o doutor Joaquim como presidente. Ele foi reeleito e ele, por sua vez, veio a falecer, né, em 1977, e assume como interino o doutor Mozart Teixeira. E nessa pesquisa de quem foi presidente, como aconteceu, surge no meu caminho o padre Leopoldo. Entre as atas ordinárias, atas de diretoria, atas do conselho consultivo e tudo, surge a figura do padre Leopoldo como palestrante, sempre assíduo, membro frequente, assíduo, fazendo diversos tipos de palestras, como estão aqui, excursão à Serra de Pitipoca em 1970, fontes energéticas renováveis de origem vegetal, tóxicos, Congresso dos Tauros, os Sudares de Turim, em 84, ele já era presidente, a arte de fazer licores, em 1986, ele já tinha saído da presidência, vários tipos de assuntos importantes, parques e jardins, evolução humana, estado atual das pesquisas. Isso aqui é uma coisa que ele tinha tratado com o Dr. Joaquim, porque ele foi financiar a ele uma viagem à Alemanha para poder fazer sua pesquisa sobre samambaias, reprodução das samambaias. E ele pegou e o Dr. Joaquim falou, um tema que não tem muito a ver com o Instituto, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, então eu prometo fazer ao mesmo tempo que eu vou lá, eu vou em outra universidade e vou lá num lugar onde fabricam réplicas de fósseis
de seres humanos, de Homo australopithecus, até o Homo erectus e tudo, até o Homo sapiens. E eu vou fazer uma palestra sobre evolução humana, sobre etologia, o nome é isso mesmo, etologia. Aí ele pegou e fez isso. Aí eu falei assim, até então, palestrante, como eu venho aqui, né, era confrade, se tornou confrade do Instituto. Aí ele também se torna depois um diretor do Instituto, um presidente do Instituto. Aqui está, por exemplo, está o documento, a ata, que está nesse livro aqui. Os senhores estão vendo aqui exatamente o que está aqui, nesse livro de atas. É a eleição dele como presidente do Instituto São Tomás de Aquino, no período que vai de 4 de maio de 1982 até 3 de maio de 1985. Então ele presidiu o Instituto São Tomás nesse período. Isso me acendeu um alerta. Eu falei assim, então ele foi presidente, membro do Instituto São Tomás, palestrante assíduo, várias palestras, conforme eu mostrei aos senhores ali, né? Os arquivos não mentem. E ele ainda se tornou presidente do Instituto. E desenvolveu aqui um trabalho, porque quando o Instituto foi fundado, aí eu vou ter que fazer uma pequeno retrocesso aqui na história. Em 61, quando o Instituto foi fundado, aqui nasceram também os setores de malacologia e o herbário da universidade. Os laboratórios que hoje são malacologia e herbário da universidade e o laboratório de petrografia da Fafili, o laboratório de petrografia da Fafili foi herdado para o Instituto, que é a coleção que hoje, que todos acreditavam que era a coleção particular do Dr. Joaquim. Não é essa coleção que existe hoje aqui no escritório, ela é legado da Fafili. Era o laboratório de petrologia da Fafili. Então, todos esses laboratórios funcionavam aqui dentro do Instituto São Tomás. Depois, eles migraram. O doutor Mauri levou a malacologia para o FJF, o professor Mauri levou o padre Leopoldo levou o herbário para o SES e do SES para o FJF, né? E o laboratório de petrografia da Fafili permaneceu no Instituto como herança da Fafili. Aí eu falei assim, já que eu vou pesquisar aprofundar a respeito desse assunto, eu tenho que recorrer às fontes. Quais são as fontes que eu tenho? Fui nos arquivos, como já tinha lido todas as atas, para fazer a pesquisa da galeria. Aí falei assim, uma outra fonte talvez seja as revistas do Instituto. Li todas as revistas, né? Fiz o dever de casa. E, por exemplo, aqui tinha, nessa revista, a número 1, tem o testemunho do padre Leopoldo falando do Dr. Joaquim, da morte do Dr. Joaquim, como ele o conheceu, está citado na publicação. E aqui, nessa outra revista, não falava do padre Leopoldo, nem tinha nenhuma matéria dele, ele publicou apenas uma matéria numa revista do Instituto, que é sobre religiões primitivas, matéria essa que foi excluída da publicação por conta da interpretação que existe, como eu também excluí da publicação a questão da palestra que ele fez sobre a evolução humana, onde ele expõe de maneira bem científica e clara que o preto é mais evoluído do que o branco. Isso está na palestra que o padre, um alemão, ele era alemão, gato que nasce dentro do forno não é bolo. Ele era alemão, ele nasceu no Brasil, mas ele era alemão. E ele fala, o preto é mais evoluído que o branco, tem depilação progressiva, os membros inferiores são maiores do que os superiores, a caixa craniana é a mesma coisa, ele explica tecnicamente e ele explica de maneira bem clara que não existe essa história de superioridade racial. Ele fala assim, em matéria biológica o preto está mais bem evoluído, é mais forte. Então, inclusive, talvez a única raça que vai sobreviver, né? Porque que aguenta calor, né? Quem que aguenta calor? Eu não aguento calor. E olha que eu sou quase preto. Então, as religiões primitivas ele classifica, de acordo com a época dele, como religiões superiores e religiões inferiores. Isso não é uma classificação, digamos,
de superioridade, como eu falei a respeito de etnia ou raça aqui. Ele diz o seguinte: a religião superior é aquela que tem uma complexidade maior de ritos, de liturgia, de adoração, de todo um cabedal, né, de escrita e tudo, registro, como é a religião cristã. E as religiões inferiores são as religiões primitivas, como ele diz, religiões primitivas. Você não tem uma Bíblia da macumba. Eu nunca vi uma Bíblia, um códice, né, o códice do macumbeiro, o manual do macumbeiro, não tem. Porque é uma coisa que é trazida de tradição oral. E todas as civilizações que são consideradas menos civilizadas, digamos assim, são aquelas que priorizam a tradição oral e não a tradição escrita. É um conceito de época, conceito do século XX, conceito darwinista, né? Que nós temos isso em condição de definir dessa maneira, um conceito darwinista. Por mais que as pessoas tentem ser politicamente corretas, elas são darwinistas. Então, o padre Leopoldo, aí no caso dessa segunda revista, eu achei aqui sobre o Frederico Horne, que será uma pessoa que eu irei citar aqui posteriormente, daqui a pouco. Parti então para a Academia de Comércio, tem lá o Museu dos Ex-Alunos e tem um acervo lá, não é um arquivo, é um ajuntamento de coisas, armários cheios de coisas, e eu peguei, eu até prefiro quando é assim, porque você garimpa, como se você pegasse uma bateia e jogasse tudo ali, todo o cascalho, areia e tudo, e você vai bateando e no final fica o ouro. E é isso que eu faço com uma história, com um arquivo, com o que eu acho de vestígio que merece ser registrado ou passado para o papel. E foi o que eu fiz. Aqui, por exemplo, uma parte do legado dele, do arquivo que ele deixou lá na academia. Ó, esse é o estado, né? Esse é o paraíso. Um historiador que não gosta disso, realmente ele não merece o brevet de historiador, porque isso aqui é a melhor coisa do mundo. Você achar, quando você vê uma coisa muito organizada, você desconfia. Porque muita coisa pode ter sido jogada fora, porque a pessoa pode ter preconceito com determinadas coisas e descarta. A melhor coisa é você achar a coisa abandonada. Aqui, por exemplo, um dicionário de nomenclatura de samambaias. O esteio. Onde eu falei para os senhores, esse aqui é um pequeno manual. 40% dessa publicação é justamente esse capítulo. Conforme eu falei, de onde eu parti para poder ter uma ideia para fazer um trabalho sobre o padre Leopoldo? Foi assim. A ideia foi a galeria, a leitura das atas, os documentos, conforme eu elucidei até então. Mas aí, eu falei assim, mas eu não posso falar, o padre Leopoldo ele não caiu no céu como a bomba de Hiroshima, que foi uma surpresa, né? Para todo mundo, né? Até os americanos até ficaram surpresos com aquilo, porque eles não sabiam como é que ia funcionar. Eu falei, então é preciso você ter o contexto, né? Ele nasceu em 1919, mas antes dele, muita coisa aconteceu, né? Então eu falei, eu vou fazer um capítulo mostrando essa ideia de que o cristianismo, ele foi a argamassa que permitiu surgir um padre Leopoldo. Aí eu peguei aqui 2 exemplos que eu me lembrei na hora, eu falei assim, eu vou partir desse assunto. São Tomás de Aquino e São Luís IX, rei da França, rei dos francos, né? Da dinastia capetígia, Santo Tomás, contemporâneos. Não se esqueça que Santo Tomás de Aquino e São Luís de França, eles se encontraram em uma ocasião, num jantar. O apelido de São Tomás de Aquino era o Boi Mudo. E dizem que alguém falou assim, o boi mudo, não sei o que, aí dizem que São Luís falou assim, no dia que esse boi rugir, ninguém vai conseguir aguentar o rugido dele. Essa foi a piada que São Luís fez. A Santo Tomás de Aquino devemos, por exemplo, os conceitos de dolo e culpa. Isso eu estou falando no âmbito do direito, agora no âmbito do direito. Dolo e culpa. O conceito da
como se diz quando a pessoa... premeditação. A premeditação de um crime, ela é muito mais grave do que um crime feito por emoção. Por exemplo, São Tomás de Aquino, nós pegarmos aqui a Suma Teológica em forma de catequese, que foi editada pelo Instituto São Tomás, pelo confrade Márcio, que é uma fonte um livro de cabeceira, que tem que ter, todo cristão deveria ter na cabeceira. Cristão, não é católico, cristão. Ele diz o seguinte: o duelo, ele é muito mais pernicioso para o pecado, ele é um pecado muito maior, porque você combina de matar a pessoa. Às 3 horas da tarde nós vamos nos encontrar e vamos fazer uma disputa. Além da soberba de você achar que você vai ganhar, porque todo mundo vai achando que vai ganhar, né? Ninguém vai achando que vai perder, senão não vai, né? Foge. Tem gente até que foge, né? Quem tem essa certeza. Mas geralmente todo mundo vai porque a questão da honra, da soberba e da vaidade. E você tem tempo para poder desistir do intento de matar a outra pessoa, ou se fazer matar também, que também é pecado. Então, Santo Tomás de Aquino definiu todo esse arcabouço de dolo, culpa, a questão do pecado venial, o pecado mortal, tudo definido por Santo Tomás de Aquino. E São Luís, por sua vez, definiu um princípio que é fundamental para o direito, que é o princípio da presunção da inocência. Numa contenda que teve em um bosque lá na França, e como ele administrava a justiça, como rei, levaram a ele uns garotos que tinham matado uma caça qualquer e caçaram no bosque do seu senhor, e tudo isso era proibido aos camponeses, aos servos. E ele pegou e falou assim, olha, aí enforcaram os garotos e tudo. Aí ele falou assim, não, isso está errado, porque eles não tiveram direito de defesa. Foram eles mesmos. E nisso ele criou o princípio da presunção da inocência. Então São Luís é um dos grandes homens, a ponto de ser elogiado por Voltaire. Se você abrir o livro do Jacques Le Goff, quando você vê lá o preâmbulo, o Voltaire elogia São Luís. Para ser elogiado por Voltaire, um cristão, um rei, e em cima de tudo, um santo, é porque ele realmente não deixou mácula nenhuma. Então este é um exemplo do que o cristianismo fez pelo Ocidente, pela cristandade, como se dizia antigamente a Europa, que hoje nós chamamos de Europa, ou chamamos de Idade Média. Isso é tudo termo anacrônico. Nós estamos na Idade Contemporânea, então daqui a 300 anos nós estamos na Idade Pós-Contemporânea, e daqui a 1000 anos, como no Império Romano, já tem 2000 anos, 1500 anos que terminou, nós vamos chamar essa idade nossa agora de idade pré-contemporânea. Como é que vai ser essa nomenclatura? Isso é tudo uma questão de visão. Antes ainda de Santo Tomás e de São Luís, nós temos aqui um exemplo. Esse exemplo que eu citei, esse tem um exemplo mais antigo ainda, que é do ano 300. A Armênia é o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo como religião de Estado. E um monge criou o alfabeto armênio. De igual modo, em 969 d.C., São Cirilo partiu da Grécia e criou o alfabeto que tem o seu nome cirílico, para catequizar os povos eslavos. Aqui é um caderno de anotações do Dr. Joaquim. Esse caderno encontra-se aqui no memorial, que ele aprendeu um pouco de russo. E aqui São Cirilo. Esse é mais um exemplo da contribuição do cristianismo, da Igreja Católica. E quando você fala cristianismo antes de 1495, porque todo mundo pensa em Lutero. Eu falo 1495 por causa do Concílio de Constança, que queimou o primeiro heresiarca, que é o Jan Hus, na região da Boêmia, na Tchecoslováquia. Ele foi o primeiro herege, o primeiro reformador da igreja fora da igreja. Inclusive o Jan Hus é mais importante ainda que o Lutero, porque o Lutero era dominicano e o Lutero queria fazer uma reforma dentro da igreja católica. Ele não queria criar outra igreja. Acabou criando outra igreja porque também tinha um papa naquela época, né? Que todo mundo conhece muito bem, o Papa Borgia. Mas o Jan Hus é o primeiro
o primeiro herege, o primeiro heresiarca, né? O primeiro reformador que tenta fazer uma reforma da igreja, fora da igreja, porque São Francisco de Assis fez essa reforma muito antes de Lutero ou de Jean Hus. São Francisco de Assis, que criou a ordem mendicante. Falou, a igreja está andando em passos errados, a igreja está ostentando, não está fazendo aquilo que mandou Nosso Senhor. Sejam os senhores cristãos como jarros de barro, repletos de pedras preciosas. Essa é uma frase de Nosso Senhor. Não sejam como os fariseus, que são túmulos caiados, repletos de podridão. E depois, na Idade Moderna, nós temos um outro caso também que é interessante, que é do Alexandre Rhodes, que na região da Indochina, onde hoje é Vietnã, criou o alfabeto vietnamita, também um jesuíta, que é um jesuíta no caso. No Brasil nós temos o padre José de Anchieta, que é uma pessoa, hoje é até santo, né? Um dos santos brasileiros, um dos primeiros santos, se não me engano, né? O primeiro santo brasileiro, né? São José de Anchieta, né? O processo de canonização dele durou 300 anos. Eu acho que hoje, se não me engano, alguém, estou segundo santo. O primeiro é o Galvão, né? O Santo Galvão? É o segundo. Então o que acontece? Ele, quando ele chega no Brasil, ele cria a gramática da língua guarani para catequizar os índios. Ele entende que os índios, ele vai lá, estuda a língua indígena, um trabalho danado, que imagina você ter uma coisa, como disse aqui, eu citei aqui, que o padre Antônio Vieira citou na obra dele, você não tem, é diferente de você chegar no Japão, na China, onde você já tem escrito, já tem escrita. Se chegar numa Ucrânia, num país eslavo, ou num país báltico, você tem lá já, o São Cirilo fez um alfabeto, pessoal, é diferente. Aqui não tinha alfabeto, tanto que era dividido, índio de língua mole, índio de língua dura. Índio de língua mole é porque morava no litoral, que tinha contato uns com os outros, e os de língua dura eram do interior. Agora, nada diferenciava um do outro, todos eram canibais. Essa é a face bonita do Brasil que ninguém gosta de mostrar, a parte do bom selvagem, que eu não consegui achar até hoje esse bom selvagem. Me ensinaram isso na escola, mas até hoje eu não consegui achar esse bom selvagem. Eu queria achar algum. Não consegui achar. Na América do Norte todos viviam em guerra. Não praticavam canibalismo, mas arrancavam o escalpo e flechavam uns aos outros. E depois, quando chegou o cavalo e a arma de fogo, aí que virou uma festa mesmo. Então aqui, esses dois aqui, isso aqui é interessante. Essa gravura que eu coloquei aqui, que está na publicação, aqui, Pedro Correia e João de Souza, da Sociedade da Sociedade de Jesus, né? Ou seja, dos jesuítas, foram flechados no Brasil pelos índios carijós, mas aqui não conta o resto, 1554. Depois foram devorados. Como aconteceu com o primeiro bispo do Brasil, né? Também, né? Também com o nome de Sardinha também não poderia ter outra. Muito sugestivo. Chamasse Coelho ou Leitão também, né? Que é nome português, né? Também a igreja, como a igreja estava aqui presente, né? O primeiro padre que celebrou uma missa no Brasil, não existiam os jesuítas ainda, os jesuítas é que depois que abraçaram realmente o Brasil, mas era um padre franciscano. E aqui nós já temos um padre jesuíta, escreveu o primeiro livro de história do Brasil. Esse livro é de 1627, a história do Brasil, onde ele conta Frei Vicente Salvador, ele conta detalhes, extremamente importantes a respeito dos primeiros anos da colonização, os primeiros 100 anos, digamos assim, onde ele expõe todo o quadro. Uma das coisas importantes que eu vejo na obra dele é que ele mostra pormenorizadamente como foi a divisão das capitanias hereditárias.
Então ele vai por capitania. O livro é assim, por capitania. Capitania de Porto Seguro, capitania de São Vicente, capitania do Espírito Santo. A capitania do Espírito Santo, por exemplo, que é desse sujeito aqui, ó, Tourinho, ele faliu e perdeu o título de nobreza dele. Porque ao contrário do que se prega na escola, o que cai no vestibular, o que eu falo aqui não cai no vestibular. O vestibular prega o seguinte: o Brasil é a terra de degredados, terra de sifílicos. Toda a escória de Portugal era mandada para cá, era um couto, né? O nome é esse, couto. Né? Todos vinham se homiziar nas colônias. O que você fazia é o seguinte: você transferia uma pessoa da colônia para outra. Isso era uma maneira de punir. Exemplo que aconteceu na Inconfidência Mineira, que os inconfidentes foram degradados para a África e os que causavam problema lá eram degradados para o Brasil. Isso era muito comum. Camões foi degradado para a Índia. O maior português de todos os tempos foi degradado para a Índia. Então isso é muito comum. Isso não tem crime nenhum nisso em remover a pessoa porque ela está causando problema naquele lugar, você manda ela causar problema em outro lugar até você poder enforcar ou decapitar. Que isso que era a lei da época. Então, esses capitães, chamados capitães, tem um livro chamado Capitães do Brasil, que é muito importante. Esses capitães eram todos nobres. São pessoas que tinham condições, porque era dada a você a carta de capitania, essa capitania que é sua, mas você tirava o dinheiro do bolso para manter. Portugal não te dava dinheiro, não. Aqui, toma aqui o dinheiro, toma um navio para você. A ponto de que todo mundo sabe, de um modo geral, que as caravelas, aquela coisa toda foi bancada pela igreja. Por isso que veio aquela cruz, a ordem de Cristo, herdeira da ordem que foi expulsa por Filipe o Belo, que se abrigou em Portugal. Chama a Ordem de Cristo, que é a antiga ordem dos cavaleiros teutônicos, que foi expulsa da França pelo Filipe o Belo, que perseguiu os judeus e perseguiu a igreja. O que aconteceu com a França? Quebrou. E Filipe o Belo não deixou nenhum descendente. Aliás, todo mundo que brigou com a igreja não deixou descendente. Filipe o Belo, Henrique VIII, Napoleão Bonaparte, Hitler. Essa é uma figura muito importante na nossa história. Eu acho que era obrigação de todo mundo. Português não faz mais que obrigação. Mas acho que todo brasileiro pelo menos deveria ter uma adaptação para um livro paradidático, alguma coisa, sobre essa figura, o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, Rômulo, um padre, mais um padre. Tem quanto padre? Tem tanto padre importante, tem tanto padre. Tá. Mas o Padre Antônio Vieira, ele não era simplesmente mais um padre. Ele é considerado, junto a Camões, um dos fundadores do nosso vernáculo, da nossa língua. Ele não é simplesmente um padre. Aqui, ó, eu coloquei, ó. Por favor, alguém pode ler para poder folgar a voz? Poderia alguém ler para mim? O Pablo, pode? Autorismo preferia a liberdade de pensar por conta própria. De horror às verdades impostas ex cátedra, ao racismo e aos preconceitos sociais de que a Europa e a América de então teimavam. Disso resultou que ele, um inaciano, educado nos exercícios espirituais, fosse o mais corajoso advogado dos judeus e o mais abnegado defensor dos índios escravizados. Então, ele foi expulso do Maranhão. Ele defendeu de tal maneira porque isso é século XVII. Bartolomeu de Las Casas, no século XVI, existiu uma questão quando teve a conquista do Peru e do México. Os índios têm alma. Índio é gente? Índio é animal? Preto nós já percebemos que não é gente. Eles perceberam isso naquela época. Vamos fazer a mesma coisa que a gente faz com os pretos, então. Vamos escravizar e matar. Não quer ser escravizado a gente mata.
Tá. Mas aí o Bartolomeu de Las Casas entrou na situação e criou toda uma celeuma na época, que parou num lugar chamado, na Espanha, chamado Valladolid. Alguém já esteve em Valladolid aqui? Alguém conhece essa cidade? Valladolid. Lá em Valladolid, chamada Querela de Valladolid, Bartolomeu de Las Casas e um sujeito chamado Sepúlveda, que defendia o Carlos V, o rei que estava conquistando a América. E o Las Casas venceu. Falou, o índio tem alma e não vai ser escravizado e não pode ser morto e trucidado. Aí a igreja, é claro, como a igreja venceu a Querela de Valladolid, o que a igreja vai fazer? Ela não vai mandar matar o índio, vai defender o índio. Então o padre Antônio Vieira seguia o que a igreja mandava. E aqui no Brasil, na Espanha, em tudo quanto é canto, tem um filme que é muito bom, que todo mundo deve ter visto, que a maioria deve ter chamado A Missão, com Robert De Niro, onde ele era caçador de índios, e ele se torna jesuíta. E aquele filme mostra exatamente a realidade. Isso já num momento tardio, já na época do século XVIII, né, bem depois do padre Antônio Vieira. Mas é exatamente isso. A igreja foi quem mais defendeu o índio. É ensinado na escolinha, que a igreja catequizava o índio para poder matar o índio. Eu chamo de escolinha. Não, não precisa não. Não. Coisa bem mais grave. Então, desculpa o incômodo, tá, gente, da garganta aí. Mas então, o padre Antônio Vieira, intransigente, né? Eu fico até admirado, que eu acho que eu sou intransigente, mas depois que eu vi o padre Antônio Vieira, eu falei assim, gente, eu não sou ninguém. Né? Porque ele realmente, ele intransigente, ele valente, ele pegou então, além de defender os índios, ser expulso do Maranhão, ter que ir lá se retratar com o rei e tudo, e pregou um sermão lá, Santo Antônio aos Peixes, todo mundo, quem quiser só olhar esse sermão, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é onde ele fala, ele defende os índios, ele fala assim, é um povo que não tem cabedal nenhum, com uma árvore, ele se vê com a árvore, ele se arma, com seus gravetos ele se arma, com a casca ele navega, com os galhos, com as folhas ele se protege da chuva. Esse povo não tem nada. E mandam lá o que tem de pior dentro das masmorras do reino e mandam para lá para poder pregar o cristianismo para eles. É assim que ele fala. Ele é desse jeito. E ao mesmo tempo, como ele defende os judeus, e depois ele vai e fala que Portugal deveria ser a nação do futuro. Porque Portugal tinha tudo na mão para poder ser o país mais importante do mundo. Aí falam que ele é profeta. Aí o Santo Ofício resolve processá-lo. Resolvem processá-lo. O Santo Ofício, os dominicanos, juntam todos, fazem um... Aí, o mais interessante é que ele pega e faz o Santo Ofício passar vergonha. Os inquisidores, isso aqui é 10% do que tem no processo, porque aqui, ó, o processo está aqui, ó. Aqui tem 2 volumes, esse aqui só está um volume aqui, ó. Defesa do padre Antônio Vieira diante do Tribunal do Santo Ofício. Tem os 2 volumes aqui. Então isso aqui é só uma coisa que eu pensei no processo. Olha lá. Defeitos do juízo, processo e sentença na causa do padre Antônio Vieira, estando recluso na Inquisição, representados à santidade de Clemente X e padre geral da Companhia de Jesus. Ele teve que recorrer ao Papa porque a Inquisição ia condená-lo à fogueira. Aí ele deu do seu jeito, conseguiu. Quinto defeito, são 14. Serem todos os ditos juízes, exceto um só, de profissão canonistas, e de nenhum modo inteligentes das matérias que se tratavam, pertencentes todos à teologia escolástica e positiva. Ou seja, sexto defeito, por o dito juiz teólogo, que foi o único ser religioso dominicano, religião publicamente suspeita, na qual em uma quaresma inteira pregaram contra ele os religiosos da dita religião dominica,
por ocasião de um sermão em que demonstrou o modo de pregar mais douto e mais apostólico e mais útil do que os ditos religiosos se deram por ofendidos. Ou seja, como que eu posso ser julgado por um inimigo? Eu posso ser julgado por alguém que não sabe do que eu estou falando? Aí ele pediu os livros para se defender, negaram os livros a ele. Ele falou assim, então como que o direito de defesa eu não tenho? Então ele anulou o processo. Fez os inquisidores, os seus algozes passarem vergonha. Aquela história, quando você vai bater em alguém, procura primeiro saber em quem que você está batendo. Passando do padre Antônio Vieira, outra figura que é muito polêmica na nossa história é o padre voador. Não é esse agora que morreu há pouco tempo nos balões aí, essa história não, é um mais antigo. Ele fez uma experiência no Paço do Rei, lá em Coimbra. Na época o rei despachava de Coimbra, nos anos, até 1700, o Paço era lá. Ele fez uma experiência com um balão, um pequeno balão e tudo, e mostrou que era possível o voo de balão. Disso não passou, mas ele provou que era possível. Então ele é considerado pioneiro nesse assunto. E no Vaticano, no Museu do Vaticano, não, no Arquivos do Vaticano, tem esse desenho lá, que é o desenho original, que está aqui para os senhores terem aqui, ó, que é um livro que chama Os Arquivos Secretos do Vaticano. Não é secreto porque está publicado, né, gente? Então não é arquivo secreto, né? Mas é interessante porque aqui tem um documento original. Aqui, ó. A patente. Essa é considerada a primeira patente brasileira. A primeira patente do Brasil é considerado esse desenho aqui, por muitos. Que é chama passarola. Inexequível. Tecnicamente é impossível de fazer esse objeto. Mas era uma ideia dentro de um contexto, de uma época em que existia uma coisa chamada mística, como o padre Antônio Vieira. Se os senhores pegarem a obra do padre Antônio Vieira e lerem, vocês vão ver que tem um pouco de misticismo, sebastianismo, a história do Dom Sebastião, do retorno do Dom Sebastião. Essa história existe dentro da obra do padre Antônio Vieira. Então existe todo um misticismo dentro desse período, século XVII e XVIII. É um retrato de uma época. Como nós temos hoje o wokeismo, nós temos hoje uma série de ideias, né, que permeiam a sociedade, né, de certa maneira. Então também, na época, não poderia ter uma coisa diferente. Duas grandes figuras também da época, Nicolau Copérnico, que era padre, e já no século XX, eu não sei se alguém conhece essa figura, Georg Lemaitre. Conhece? Georg Lemaitre? O padre belga. Big Bang. Criador do Big Bang. Inclusive desbancou o Einstein, que o Einstein dizia que o universo é estático. E ele desbancou, ele pegou, e o Hubble comprovou que o Lemaitre estava certo. Então, quem inventou o primeiro telescópio, tem também o Tycho Brahe, que é um holandês, né, que criou um laboratório também, o polonês Nicolau Copérnico, que criou, inclusive, a teoria do heliocentrismo, né? Que desbancou ele, foi perseguido, o livro dele foi colocado no índex, né? Era um padre, e depois, no século XX, o criador da grande teoria, que é a teoria, a menina dos olhos dos ateus, né? Os ateus adoram essa teoria, mas não sabem que foi criada por um padre. Mendel e Darwin. Darwin estudou para ser padre também. Pouca gente sabe que o Darwin também estudou para ser padre, ele ia ser padre anglicano. Mas ele desistiu, resolveu largar a teologia e ficar só na história natural. E o Mendel foi o pai da genética. Aí você pergunta, mas o Darwin, o que tem a ver? Claro que tem a ver. Se o Darwin fala de modificação genética, por que é totalmente ligado ao Mendel? Só existe Darwin porque existe Mendel. Porque se existe modificação genética, existe adaptação, existe evolução, de acordo com o escopo da biologia, que está totalmente ligado à física, à química, até
ao cosmos, né? Ao astro, digamos, astronomia. Por que não? Por que não astrologia? Por que não? Se hoje nós temos um problema sério a respeito do aquecimento do Sol e não de aquecimento do planeta, teria que produzir milhões de poluição muito pior do que tem hoje para poder conseguir fazer esse trabalho que está sendo feito aí. Isso aconteceu, por exemplo, no século XVIII, que teve uma grande seca que ocasionou a Revolução Francesa. Teve uma seca enorme lá em 1789, que acabou com o trigo na Europa e que fez as mulheres pegarem os canhões e arrastarem diante da Bastilha. Por causa de um vulcão que entrou em erupção lá na Islândia, de nome impronunciável, que eu não sei o nome dele, e gerou uma seca enorme e tudo isso. O planeta no ano 1000 ele aqueceu 1 grau, isso foi o milagre da agricultura na Idade Média. Então o planeta passa por essas coisas. Evolução. É genética. Câncer se diz como? Neoplasia, neo de novo, ou seja, modificação genética. No Brasil existiu um padre chamado Veloso, Mariano Veloso. José Maria Mariano Veloso, como é que é o nome? Eu tenho que... É muita informação, acaba que a gente já tem hora que dá um lapso. Frei Veloso, né? Eu chamo de Frei Veloso. Ele fez um trabalho espetacular. Ele percorreu as regiões, o Rio de Janeiro todo, o estado todo do Rio de Janeiro, levantou toda a flora do estado do Rio de Janeiro, publicou uma obra chamada Flora Fluminense, foi publicada depois da morte dele. Esse aqui é um desenho que eu fiz com base na obra dele, uma prancha, né? E ele foi para Portugal e se tornou diretor da oficina do Arco do Cego, que é uma oficina muito importante de calcografia e litogravura. E lá ele publicou a obra dele, Flora Fluminense e o Fazendeiro do Brasil. A Flora Fluminense só foi publicada, começou a ser feita, mas Napoleão invadiu, acabou que não deu para ele... ele perdeu, né, os originais e tudo, por causa da invasão napoleônica. Só depois Dom Pedro I foi e pediu fez, né, o processo para poder publicar a obra dele, já tinha morrido. E durante a vida dele ele publicou uma obra muito importante, que eu falei aqui, o Fazendeiro do Brasil. Esse Fazendeiro do Brasil ensinava tudo, a cultura do anil, a cultura da cana-de-açúcar, a cultura do café, tudo que era importante em matéria que tinha de importante nos livros franceses, ingleses, alemães, ele traduziu o português e mandou isso para o Brasil para poder ser distribuído gratuitamente ou vendido a preço de custo depois, virou preço de custo. Olha o que aconteceu. Aqui, isso aqui é a planta que eu desenhei, depois eu fui lá na roça, tinha uma lá, nasceu naturalmente, eu achei interessante e fotografei. Essa obra aqui, o Fazendeiro do Brasil, tá vendo? Ó, melhorado na economia rural, tá, Gênesis, tá. Aí aconteceu isso, opa. Aí. Lê para mim, por favor. A triste história do Fazendeiro do Brasil, familiar de quase toda a obra do Frei Veloso, é bem sabida e foi contada muitas vezes. Quase a totalidade da obra veio para o Brasil para ser vendida a preço baixo pelos governadores das capitanias, o mesmo dada grátis aos lavradores com o intuito de melhorar a agricultura. Mas ficaram, por falta de interesse, encalhadas nas secretarias do governo, e os bichos acabaram devorando tudo. Mais tarde, já depois da independência, o que sobrou foi vendido como papel velho para fogueteiros. Então, essa é a nossa elite. De terno com a barra da calça suja de bosta de vaca. Esse alemão foi muito importante. Carlos Frederico Philipp von Martius. Martius mesmo, porque Március é em latim, né? Me corrigiram isso, eu falei assim, não, mas espera aí, eu estou falando em alemão. Né? Agora, se eu fosse falar em latim, seria Carolus, Philippus, Fredericus, von Martius. Né? Então, esse homem contribuiu muito para o Brasil. Ele é citado também na obra,
apesar de não ser ligado à igreja, mas ele é de extrema importância para a nossa história, porque ele, além de ser botânico, ele também foi historiador. Ele escreveu, ele venceu o concurso. Como se deve escrever a história do Brasil? Ele venceu esse concurso em 1838, que foi o primeiro concurso do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele falava, a história do Brasil deve ser escrita para o povo ler. Não deve ser escrita de maneira empolada, que é o que a academia hoje faz. A academia afastou. Vocês pagam a conta, mas vocês não entram aqui. É isso que a academia faz com o cidadão. Pago a conta, mas não é para vocês. Então vamos lá. O contexto Juiz de Fora, onde nós vamos entrar agora, onde realmente vai aparecer o Padre Leopoldo, isso aqui é o final do século XIX. Esse livro está aqui, ó. Noite com os Metodistas, está vendo? Essa obra que está aqui. É uma obra raríssima. Juiz de Fora, cidade industrial, cidade importante. No final do século XIX, tinha ali uma projeção muito grande e tudo, e vieram para cá os metodistas, nesse período, 1880 mais ou menos, eles chegaram aqui, se estabeleceram e se destacaram na educação, criaram um Instituto Metodista Granberry, né? Que é exatamente aqui, ó, se você for ver aqui, isso aqui, ó, esse local aqui, a esquina da rua São Sebastião, aqui, ó, aqui tem a igreja metodista, está aqui é a esquina da rua São Sebastião, aqui é a rua Santo Antônio. Ali que funcionou o Instituto Granberry, primordialmente, que são os terrenos da igreja metodista. Aliás, uma das poucas cidades do Brasil que tem uma igreja protestante na praça principal. Isso é uma coisa, é uma jabuticaba, jabuticaba, né? Só tem no Brasil, né? Juiz de Fora tem essa jabuticaba. Da igreja de São Sebastião e a igreja protestante na praça principal. Então, isso causou um problema muito sério aqui em Juiz de Fora, a ponto de o Batista de Oliveira, que hoje dá nome à rua, ele criar, estudou nesse colégio um dos maiores botânicos brasileiros, que foi o Frederico Hurd. Ele, estudioso o pai dele e eles vendiam orquídeas e tudo, eles eram lá da comunidade de São Pedro, se não me engano, né, Dílio? São Pedro, né? Então, ele estuda as orquídeas, ele propõe ao prefeito fazer um orquidário no Parque Alfred e tudo. Aí o prefeito fala assim, para que você vai fazer um orquidário aqui, meu filho? Você é um homem que você tem capacidade muito maior. Mandou ele para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde ele conheceu o grande mestre João Barbosa Rodrigues, que era o maior especialista em palmeiras do Brasil. E ali ele deslanchou, ele acabou se tornando o fundador do Horto Florestal lá do Instituto de Botânica de São Paulo, né? E publicou extensa obra. Esse aqui é um livro que ele publicou sobre orquídeas. Então ele estudou no Granberry. Mas aí, diante dessa situação, o que acontece? A igreja vai e funda, a Igreja Católica funda a academia. Na realidade é o seguinte, a igreja não fundou. Quem fundou foi o Batista de Oliveira. Fez um instituto de estudos comerciais, como tinha na França. Inclusive a planta é francesa. Mas aí, Juiz de Fora, que é uma cidade muito interessante nesse aspecto econômico, Juiz de Fora não abarcou o tamanho do empreendimento, foi colocado à disposição de alguma entidade católica que quisesse abraçar. Foi rejeitado por várias. Aí os verbitas, que era uma instituição que estava surgindo lá na Áustria naquela época, eles abraçam essa instituição, os verbitas. E é onde surge a Academia de Comércio, conforme conhecemos hoje, né? Aqui, por exemplo, tem uma propaganda. A Academia de Comércio é o estabelecimento mais antigo do Brasil para estudos comerciais. Fundada em 1891, situada num dos pontos mais salubres e pitorescos da florescente cidade de Juiz de Fora, dotada de todos os requisitos de conforto e higiene, possui magníficas e arejadas salas de estudos, dormitórios espaçosos, minas de água reconhecidamente ótimas. Você vê, né, que a água já está lá há muito tempo, né? Não surgiu agora, né? Corpo docente de seleção, gabinetes de física, química e história natural completos, recreios extensos para todos os esportes, futebol, basquetebol, voleibol, tênis, natação, ótima piscina, atletismo, ping-pong, etc. Educação física, exercícios militares. Aos domingos, cinema sonoro com fitas escolhidas. Isso aqui é dos anos, esse é de 1937, esse anúncio.
Exercícios militares, é interessante, porque a agremiação militar, o arregimentamento militar em Juiz de Fora começa na academia e continua lá até a época da Segunda Guerra Mundial. Você já era aluno, você já incorporava no exército, fazia exercício militar lá mesmo, não tinha que ir para o quartel. Porque nem quartel tinha direito em Juiz de Fora, a realidade é essa. Aqui o gabinete de física, onde se realizou os primeiros experimentos com raio-x em Juiz de Fora. Esse gabinete existia até os anos 2000, foi desmontado, não se sabe por quê, que aqui em Juiz de Fora, no Brasil de modo geral tem essa mania, era semelhante ao gabinete de física de Coimbra. Eu cheguei a ver lá o gabinete funcionando, lá tinha um professor, o Pedro Paulo, que até tive com ele esses dias na rua, é vivo, mora em Tiradentes agora. Ele fazia experiências espetaculares. O som não se propaga no vácuo, pegava o aparelho, quem estudou, acho que o Rubioli estudou, né? Chegou a ver, né? Chegou a ver funcionando. E tinha lá aulas práticas de física. Porque uma coisa é você ver cálculos, tabelas, gráficos, e essa coisa enfadonha. Outra coisa é você ver a coisa enfadonha e ver a aplicabilidade técnica. Aí você memoriza aqui. O padre cientista. Então o padre Leopoldo, ele nascido lá em Ponta Grossa, em 1919, ele vai para o seminário em São Paulo, ele já começa a coletar, ele já tem interesse por botânica, começa a coletar suas plantas, e ele chega aqui em 1944 e se torna um docente, um professor, né? Dando aula de zoologia, mineralogia e botânica. Ele não dava uma aula específica, era um biólogo. Em 57 ele publica essa tese de doutorado, que está aqui, sobre samambaias, sobre a reprodução das samambaias. É onde ele cristaliza a sua fama como cientista, com esse doutorado, né? Progride para frente, aqui ele no laboratório, no laboratório da academia, e aqui eu tirei foto do acervo, porque ele classificou, uma das coisas que consta na documentação é justamente um currículo dele na Fafile, onde ele classifica essa coleção que está aqui no Instituto na época, né, que está hoje aqui, mas era a coleção da Fafile, não ficava aqui, ficava lá na Rio Branco, lá em cima, onde era a Fafile. Legado. Bom, além do trabalho científico as publicações que ele fez, pequenas publicações, ele nunca escreveu um livro, gente. Ele sempre escreveu coisas dentro da revista que ele fundou. Ele fundou o SES, né? Então esse já é um legado dele, fundou uma faculdade, uma universidade particular, né? Com orientação dele, católica. Ele começa com as excursões que ele fez em Ibitipoca, ele começa a promover a ideia de que Ibitipoca deveria se transformar num parque de preservação, de conservação, na realidade, conservação, não é preservação. Então ele consegue, ao longo ele chama atenção, traz cientistas estrangeiros, alemães e tudo, acaba que ele consegue fazer esse processo e transformar Ibitipoca num parque, que hoje, graças a ele, existe hoje um parque de conservação importante aqui próximo a nós. Não é mais ou menos o que? 120 quilômetros, não sei quanto que dá daqui a Ibitipoca, dá o quê? 80 quilômetros? Deve estar no máximo isso. Então, foi graças a ele que existe hoje esse parque. E ele monta um museu, né, com todo tipo de minerais, rochas, ovos, ossos, conchas, animais taxidermizados. Ele monta esse museu. Não sei se alguém, a maioria aqui eu acho que já conhece esse museu que é lá na academia. Esse museu é muito importante, né? E existem também réplicas de fósseis, porque esses fósseis são muito caros, né? Esse aqui se não me engano, foi ano passado, foi o que teve de mais caro no leilão da Sotheby's. Foi justamente um crânio de um tiranossauro, 150 milhões de dólares. E o outro objeto que foi vendido pelo mesmo valor, 150 milhões de dólares, foi uma das 13 cópias da independência dos Estados Unidos. Porque quando
Eles fizeram a independência, 13 assinaram, 13 pessoas assinaram, né? São 13 cópias, uma das 13 cópias da independência dos Estados Unidos. Então você vê que é uma coisa caríssima, 150 milhões de dólares não existe, né? Por aí, né? Dessa maneira para colocar como um objeto de museu, né? Não é fácil. Então ele adquiriu réplicas de fósseis, inclusive fósseis humanos. Aqui, ó, a réplica ela tem um sistema lá que ela gira, né, dentro da vitrine. Então aqui uma visita, né, as crianças todas lá. E é uma coisa espetacular. Tem uma média de 5 mil visitantes por ano esse museu. Estatística que forneceu. Essas réplicas de fósseis humanos, elas foram adquiridas com uma bolsa que o padre Leopoldo conseguiu do Instituto Santo Tomás. Ele foi lá para pesquisar as samambaias, e nisso ele se perdeu quando ele chegou lá numa universidade, lá, acho que, se não me engano, na capital da Alemanha Ocidental, na época, Bonn. Ele foi lá na universidade lá e viu que eles fabricavam aquilo, ele pegou e comprou, ele ganhou 50 mil reais na época do Instituto São Tomás, mais ou menos, pelo que eu calculei o valor. O Instituto deu ele 50 mil para ele poder viajar fazer o doutorado. Ele gastou 20 mil só para poder trazer essa coleção para o Brasil. E teve problema na alfândega, né? Porque, né, chega lá na hora, ninguém entende o que é, até explicar, né? Que berimbau não é gaita. Mas ele conseguiu trazer, e isso é uma coisa que está no SES e que foi financiado pelo Instituto São Tomás de Aquino. E eles nem sabem disso, a realidade é essa. Olha só, os armários que ele deixou. Isso aqui é uma coleção de entomologia, mas isso aqui é um armário só. São uma fileira daqui até no final dessa sala, mais ou menos. Só dessa parte, entomologia. Depois tem conqueologia, mineralogia. É um galpão grande, mais ou menos do tamanho do Instituto. Um galpão deste tamanho aqui, cheio de armários. Isso é reserva técnica. Não é exposição, não. Exposição fica lá embaixo. Isso é lá em cima, lá perto da Avenida Olegário Maciel. É um galpão grande, cheio de armários com as coleções que ele deixou. Que ele legou para o SES, fora o que ele legou para a universidade. Eu falei de conchas, isso aqui é muito interessante. Essa família aqui, ó, chamada Conidae, Conus listeri, esse eu tenho também, Conus textilis, Conus geográficos, esse eu não lembro nem o outro, mas pelo menos 3 aqui eu me lembro do nome científico. Esse indivíduo aqui, todos são venenosos, mas esse indivíduo aqui, ele é o animal mais venenoso do mundo. Isso é muito interessante. Todo mundo fala de cascavel, jaracuçu, urutu-tapete. Isso é tudo coisa de jardim de infância, perto do que esse animal é capaz de causar. Como médico, o senhor pode até falar aqui melhor do que eu, porque olha só a proporção que foi dada aqui. Dá uma opinião. Eu lembro ali? Dose letal, cerebral, não estou enxergando. A dose letal intracerebral da toxina do Conus striatus é de 0,5 vezes 10 a menos 4 miligramas no ratinho. É o mais tóxico de todos os venenos conhecidos. No ratinho, a intoxicação traduz por ataxia, tremores, né? Aí vai. A fração tóxica do veneno não possui propriedades antigênicas e as tentativas para encontrar uma antitoxina não lhe deram qualquer resultado. Atualmente, as únicas armas que se podem opor com utilidade aos danos causados por este veneno resumem-se à respiração artificial e aos estimulantes, ou seja, adrenalina, alguma coisa. Mas olha só, a ordem da quantidade. Ó. Até gás mostarda precisa de um pouco mais. Uma colher de gás mostarda é suficiente para matar um ser humano com 60 quilos, que é o peso médio, né? É muito pouco. É o animal, é o ser mais venenoso do mundo. E é um molusco. E onde que existe isso? Indo-Pacífico. Muita gente vai na Indonésia, Filipinas. Ah, que lindo! Os japoneses, na Segunda Guerra Mundial, sobreviveram muito por conta dessa cultura que eles têm de conhecer o mar e de conhecer o próprio país, né? Os americanos comiam, às vezes, determinados animais e morriam esses animais. Morriam porque
Não sabiam que eram extremamente venenosos. Por que eu coloquei isso? Porque isso é para mostrar o seguinte, olha que importância que tem você ter um museu de história natural, você instruir as crianças, instruir que os adultos, aqui muita gente, não, a maioria que não conhecia a respeito desse assunto. Todo mundo já ouviu falar de uma cascavel, mas nunca ouviu falar de que um molusco com uma concha bonita como essa, inclusive, eu tenho uma, essa até eu tirei da minha, a concha da foto da minha, né? E compra como souvenir, tá? Na Europa você compra como souvenir. Esse é o herbário da universidade. Isso aqui é uma parte, tá? Porque ele é enorme. É tamanho dessa sala aqui, a reserva técnica, onde está guardado estão guardados as cicatas. Você vê que é aquele arquivo de correr, né? Olha lá. Aí ele comprime, né? Essa é uma planta que foi em 2013 foi colocado o nome Solanum kriegeri, em homenagem ao padre Leopoldo. Os cientistas homenagearam ele, né, com essa planta. Aqui ele quando era criança. Outros padres aqui. Esse padre aqui foi o pioneiro dos dos verbitas em Juiz de Fora, o padre Anheim, se não me engano, é isso mesmo? Tem esse nome? Está correto, Gil? Anheim. Ele foi o pioneiro aqui em Juiz de Fora entre os verbitas. O padre Leopoldo, aqui são outros padres também, depois se tornaram esse aqui e esse aqui também ficaram aqui na academia. Não me lembro o nome. E o padre Leopoldo. Aqui ele devia ter mais ou menos uns 8 anos. Aqui o obituário dele. Né, conforme eu falei, isso não tinha aqui, não tinha lugar, eu tive que ir nas bibliotecas procurar, consegui achar. Porque a gente tem que ir, né, do nascimento ao túmulo, né? Porque o historiador que deixa o negócio, né? É igual a árvore, né? Quando nasce, sou seu berço. Quando morre, sou seu esquife. Então... E aqui uma mensagem que está justamente na primeira página da publicação. Eu não falo livro, publicação, porque, gente, pelo amor de Deus, não é um livro, é uma publicação como uma revista do Instituto. Uma coisa simples, uma coisa para informar, para alertar, que seja, né? Então eu coloquei essa... Eu gosto muito dessa história de frente para trás, de trás para frente. Essa mensagem aí, eu acho que ela cabe muito bem para qualquer um de nós. Peço que leiam, vocês leiam e reflitam. Não tem mais nada para coisa não. Está na frente, desculpa. Infelizmente, a grafia é do século XIX. É uma frase do Hipólito José da Costa, fundador da imprensa brasileira. Eu acho que cabe muito bem para qualquer um que queira fazer essa missão, abraçar essa missão. Leram? Leram todos? Então, gente, é o que eu tenho para dizer. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça aqui. Né? Ainda já está um pouco atrasado, mas... Opa! Obrigado.